Muito boa noite para você, que é um dos mais de 9.500 inscritos aqui no nosso canal do YouTube. Bruno Gugel aqui da Equilíbrio, e hoje a gente vai falar para você seguir a gente, para você dar um like nesse vídeo, para você seguir a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, a gente está por aí propagando todo esse conteúdo sobre saúde mental e principalmente saúde midiática digital. E como vocês sabem, a gente intercala aqui entre eu e o Eric. Uma semana a gente fala aqui um pouco mais para as famílias e também sobre a gente mesmo, sobre o nosso próprio self, sobre como a gente pode lidar melhor com a tecnologia. Mas intercalando com ele, eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre as empresas e tudo o que acontece nelas. Eu estou feliz de poder falar de um tema muito sensível e que afetou um pouco da minha história, né? A gente vai falar dessa integração do bem-estar digital na formação dos líderes. Pois é, será que o seu líder sabe lidar com a quantidade de telas que ele tem na mão dele, com a quantidade de telas do dia a dia que você faz ele lidar? Esse é um assunto que a gente trouxe um especialista para falar um pouco com a gente. Então, eu queria chamar para o nosso stage a Rebeca Toiano. Né? A Rebeca ela é doutoranda em psicologia, mestre em psicologia clínica, autora, professora e líder de impacto no Pacto Global da ONU. Queria dar umas boas-vindas aí para a Rebeca e, como eu sempre falo, nada melhor você se apresentar do que eu falar um pouco sobre você. Boa noite a todos, tudo bom, Bruno? Você já me apresentou super bem, me sinto contemplada nessa apresentação, mas acho que eu gosto, né, de trazer que o propósito, né, de todo esse relato que você trouxe, né, da minha mini bio, é realmente ajudar as pessoas a trazerem, se aproximarem do seu propósito. Então, acho que a conversa da gente hoje tem muito a ver com tudo. Vou até pôr óculos aqui para ficar solidária aqui a você, pronto. Maravilhoso, que a gente está combinando de óculos, inclusive, mas tem uma coisa na sua mini-bio que eu queria que você falasse um pouco. Você é autor de um best-seller chamado Carreira Sustentável. Que história é essa de Carreira Sustentável? Fala um pouquinho para a gente o que você quis trazer nessa obra. Quis trazer nessa obra, acho que o que eu acredito que é que se todos nós, né, tivéssemos exercendo o nosso propósito, a gente já teria resolvido todas as mazelas do mundo, né? E ao não encontrarmos o nosso propósito, a gente acaba se distanciando de uma carreira saudável, e essa carreira saudável vai demandar todo esse equilíbrio, né? Com todos os desafios desse mundo digital, mas a gente tem algumas coisas que antecedem, né, o mundo digital, que, vamos falar hoje, né, de inteligência emocional, resultados, qualidade de vida. Então, carreira saudável é uma que a gente não deixa nenhuma das partes que nos importam de lado, né? Uma carreira saudável, ela tem resultado, mas ela tem qualidade de vida. Maravilhoso. A gente sempre fala muito sobre qualidade de vida, na verdade, o que a gente faz aqui é para devolver tempo de qualidade para as pessoas. Mas antes da gente entrar em todo esse conteúdo, eu queria que você falasse um pouquinho da Academia ACI para a gente. Fala um pouco para a galera do que é a Academia ACI. Legal, Academia de Competências Integrativas. Então, a gente acredita que se a gente conseguir integrar essas competências nos seres humanos, né, a gente vai conseguir ter uma carreira saudável. Então, esse integrativas vem isso. E por algum motivo, né, as pessoas caem no paradigma do ou. Então, ou resultado, ou qualidade de vida, ou vida pessoal, ou vida profissional. Então, esse integrativa vem disso. Então, a grande bandeira, né, que nos move na academia assim, é levar para as empresas, profissionais e empresas, essa reflexão de que a nossa carreira é uma grande oportunidade de transformar o mundo. E a gente tem muitos recursos hoje disponíveis para a gente fazer isso. Eu digo que parece que é mais difícil atualmente, mas a gente parte do princípio que deveria ser mais fácil. A gente tem vários facilitadores hoje para a gente conseguir entregar algo muito legal no mundo, que a gente vai chamar de legado, né? Algo que transcende a nossa existência. Então, é uma visão poética, mas que ao longo de 20 anos a gente tem conseguido grandes resultados a partir de algumas reflexões que a gente promove. Muito bom. E eu queria introduzir um dado da Deloitte de 2023. Né? Fala-se que 70% dos líderes eles relatam aí sobre carga digital, 56% deles afirmam que isso impacta diretamente a saúde mental e a tomada de decisão.
tomada de decisão. Como é que você vê esse dado? Né? Como é que a gente consegue esse bem-estar sabendo desses números? O ser humano, ele tem uma tendência ou uma aversão a se relacionar com o que ele é limitado. Então, 24 horas é limitado, ingestão de caloria é limitada, a gente tem várias limitações. E a gente não aprende isso de forma natural. Então, chocolate é muito chocolate, né? É tecnologia? É muita tecnologia. É trabalho? É muito, ou por paixão, ou por necessidade ou ganância financeira, enfim, motivações financeiras. E esse da Deloitte, é um dos relatórios que a gente acompanha por aqui, mostra um pouco disso. Né? Então, o chocolate é bom, mas em excesso vai trazer colesterol, vai trazer sobrepeso. Tecnologia é boa, mas em excesso vai trazer uma série de consequências, que é muito do que vocês também falam aí dentro, né, da Equilibrium, que é o excesso disso vai trazer uma série de consequências nocivas. Ah, e aí você falou uma coisa muito importante dos excessos, né? A tecnologia, hoje em dia, ela está no nosso bolso. Muitas vezes a gente é fisgado, a nossa atenção a gente brinca que a atenção é sequestrada por conta de uma notificação, por conta de um tempo a mais no feed, por aquele despertador, que eu deixei no celular no meu quarto, a primeira coisa que eu fiz, né, foi acordar, pegar o despertador, desligar ele e rolar 15 minutos de feed, 1 hora de feed. Né? E aí, cara, tem um ponto muito importante. Você acredita que o bem-estar digital já faz parte dessa conversa de ESG que as empresas têm, não? Talvez de forma ainda involuntária e consciente, mas sim. E quando ela é inconsciente, aí a gente vai ter que olhar a tecnologia como algo mal, mas se ela entrar nessa pauta de forma consciente, a gente tem benefício para os 3 pilares, né? Seja para o environment, né, para o ambiente, então eu posso diminuir minha pegada, né? Eu posso ampliar meus projetos sociais no S, disseminar conhecimento, posso ter mais transparência na governança, né? Posso ter, né, um traqueamento, né, melhor do supply chain, enfim. Então é uma escolha que as empresas podem fazer, trazer para a pauta consciente e aí beneficiar os 3 pilares, ou de forma inconsciente ter que tratar de tecnologia nos 3 pilares como detrator e não como promotor de bem-estar. Cara, muito importante a gente falar, né, detrator e promotor, né? A gente confunde muito a tecnologia como eu preciso muito, eu uso muito, né? E eu queria ouvir um pouquinho de você quando você fala a experiência que você tem na academia CI, né? Que impacto você já percebeu quando os líderes eles começam a ter um pouco de hábito digital mais consciente? Será que quando o líder sabe lidar melhor com a tecnologia, a gente consegue impactar a cadeia inteira, não só os funcionários, mas quem está próximo dele? Não, com certeza. A tecnologia ela vai dar mais transparência para as relações, né? Ela vai dar mais previsibilidade, né, para resultados. Então, a gente está falando agora um pouco, né, de promotor, então a tecnologia ela é uma grande promotora de uma série de coisas, mas quando usada, né, de forma adequada. Né? Eu já dei bastante exemplo do chocolate, vamos falar de medicamento. Né? Então, o medicamento, né, o que diferencia o medicamento de um veneno é a quantidade, né, mas o medicamento ele pode ser usado de forma banal, e aí vai acabar sobrecarregando o fígado, o rim, enfim, ou ele pode ser usado de forma assertiva e resolver uma série de coisas, né, então, quando a gente fala, né, de inteligência digital, consciência digital, letramento, alfabetismo digital, né, é sobre isso, não é só o chão de fábrica que precisa, né, ter uma outra relação com a tecnologia. A liderança também precisa. E hoje a gente tem, né, trazendo a pauta de intergeracionalidade, a gente tem, né, na liderança, líderes que não nasceram com o celular na mão, né? Na maternidade eles não saíram chipados, né? Então, a gente tem que ter, às vezes, algumas conversas de falar assim, não é uma questão de escolha, né? Não é mais sobre escolha, você querer gostar ou não de tecnologia, você vai ter que fazer uma amizade com essa dona tecnologia. É inegável que as pessoas precisam de tecnologia para sobreviver. Hoje, a gente que está aqui numa plataforma de streaming,
podendo conversar com tanta gente, né, e falar um pouco sobre isso. Mas quando você fala do chão de fábrica e fala que as pessoas, não são só as pessoas do chão de fábrica que precisam, é porque o celular está no bolso de todo mundo. E a gente acaba falando muito sobre a quantidade de tecnologia que cada uma das pessoas consegue suportar. E essa distração, né? No fundo, a gente foi meio sequestrado pela atenção da tecnologia, e isso acaba impactando o nosso dia a dia, né? Será que quando eu sair da empilhadeira eu vou jogar no tigrinho? Será que quando eu acordar eu vou rolar feed? E aí, cara, continuando essa conversa com você, seria muito interessante entender de você o que seria um líder sustentável, como que essa versão ela dialoga um pouco com o equilíbrio digital, né? Então, se eu sei que eu preciso ser um líder mais consciente na tecnologia que eu preciso usar, como é que eu faço isso dali para baixo? Como é que eu ajudo os meus funcionários, meus colaboradores, né? Não fazendo um vigilante, mas fazendo um bom uso mesmo dessa tecnologia? Então, a gente parte da premissa que a gente só tem, né, 24 horas. Então, a gente pode pegar, né, o Mihaly, né, o autor do Fluxo, 8 horas eu vou descansar, 8 horas é manutenção, né, alimentação, banho, cuidado, academia, religião, né, e 8 horas eu vou trabalhar. E a partir do momento que o líder toma essa consciência, tá bom, quer trabalhar 10 horas por dia, ok, mas estamos falando em 8 horas, entre 7, né, tirando o almoço e o cafezinho, entre 7 e 10 horas, ok. Mas é com isso que eu preciso gerar resultado, a partir dos meus bracinhos e a partir dos bracinhos da minha equipe. E é com essa tomada de consciência, Bruno, que o líder começa a entender que a tecnologia, ela pode aprimorar processos nos quais eu não preciso mais estender, né, o meu período no trabalho, eu não preciso mais estender o horário da minha equipe, mas a gente pode encontrar formas e mecanismos e instrumentos na tecnologia para produzir com qualidade, sem impacto ambiental, sem impacto, né, na sanidade mental, na qualidade de vida dos colaboradores, se eu começar a entender como eu vou aplicar a tecnologia de forma saudável. Mas também a tecnologia hoje ela nos ajuda muito no acompanhamento de indicadores, coisas que antes a gente tinha que fazer, gestão, eu vim de automotivo, né, automobilística. Então, a gestão à vista da Toyota, né, um monte de coisa no quadro, post-its. Hoje a gente faz cockpits, né, com tecnologia, e eu acompanho, né, de perto, né, o desenvolvimento da equipe. E aí o líder ele começa a ser convidado, né, a realmente exercer liderança, né, entender metas, indicadores, KPIs, OKRs, o nome que quiser dar, mas por quê? O que gera muitas vezes estresse na equipe não são metas audaciosas. A gente sabe, né, testadamente, que o que gera estresse é muito mais por não saber o que esperam de mim, quais indicadores eu tenho que bater, né, do que por indicadores. Quando tem um indicador ruim, né, estressante, a gente ainda tem como negociar e questionar. Quando o ambiente ele não tem as metas, os indicadores, a gente não tem nem como. Então, eu não sei se eu te entreguei 100 e tá tudo bem, ou era 200 que eu tinha que entregar, é a hora que a pessoa vai para casa e continua respondendo e-mail, fazendo relatório e etc, porque ela não sabe que o dia dela acabou, ela não sabe se ela entregou o que ela tinha que entregar, né, e isso, né, no andamento, né, da Revolução Industrial, a gente, a gente não trabalhou isso muito bem, né, então, como a gente tem luz o dia inteiro e tem tecnologia o dia inteiro, a gente pode trabalhar o dia inteiro. Antigamente, lá atrás, acabava a luz, a gente tinha que dormir. Inventaram essa tal da luz, então a gente podia trabalhar quanto fosse dentro da empresa. Aí inventaram essa tal de tecnologia, a gente pode trabalhar o dia inteiro de qualquer lugar do planeta. Puxa, você falou várias coisas que são interessantes, né? Você começou falando do 888, que a gente fala muito aqui também, né? Puxa, 8 horas eu trabalho, 8 horas eu durmo, e 8 horas a gente fala que é friends, family and fun, né? Me divirto, minha família e meus amigos. E a gente costuma brincar que se você fica, a média do brasileiro de uso de internet é 9 horas e 30. Cara, alguém não está tomando banho. Né? Alguém tá tendo um problema básico aí de higiene que está usando a telinha demais. E a gente gosta de falar muito que a tecnologia não ajuda. Cara, quantos KPIs importantes ela pode dar para uma empresa se bem usada, quantos alertas ela pode dar para uma empresa, para um gestor se bem usado. Mas o grande problema é que as pessoas não têm a consciência que a tecnologia ela precisa ser propositiva. O que é um uso de tecnologia propositiva?
Eu tenho um propósito para pegar o meu celular, eu tenho um propósito para olhar para um indicador, né, um KPI ou OKR, seja qual for o nome. Mas eu sei por que aquela tecnologia está servindo para um objetivo maior. E hoje, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde a tecnologia ela não é positiva. Porque eu pego o meu celular hoje e eu perco o meu tempo ali. Né? E entenda perder o meu tempo é perder a noção do tempo. Quando as pessoas pegam o celular, a gente faz muitas perguntas aqui. Qual foi a última vez que você perdeu a noção do tempo? Algumas pessoas falam, mas lendo tal, você pergunta o livro, a pessoa já não sabe. Não. Começa por aí. E aí, quando a pessoa fala, não, talvez tenha sido em tal lugar. Esse tal lugar normalmente é uma tela. Vem um seriado, jogando um jogo. E quando a pessoa ainda assim persiste, a gente faz outra pergunta. Que é, quantas vezes você pegou o seu celular para fazer uma coisa que você nem fez, né? Fui mandar mensagem para minha mãe. Isso tudo. Menos mandar mensagem para minha mãe. Isso acontece no mercado corporativo também. Né? Então, eu estou lá na empresa, preciso responder meu chefe, peguei meu celular. Vi o feed, vi o aplicativo de namoro, vi não sei o que lá, e eu esqueci de responder meu chefe. Eu nem sabia que eu tinha que mandar para ele. Então, a gente está sendo distraído 100% do tempo. Então, por isso que a sua fala é muito importante. Assim. A tecnologia ela pode ajudar muito as empresas e as pessoas, mas ela precisa ser propositiva, né? E aí, emendando um assunto que é importante, a ONU ela aponta que a transformação digital ela pode acelerar 70% aí das metas de ODS que existem. Né? Então, mas alerta para o risco de aumentar a desigualdade que não foi feita de maneira inclusiva. Né? Então, eu queria saber qual foi o papel de responsabilidade social da empresa. Como é que a empresa pode colocar a tecnologia de uma maneira que não só beneficie a empresa, mas também qual que é a responsabilidade social em usar essa tecnologia? Hoje, quando a gente, né, fala de colaborar com os ODS, né, com os 17 ODS, a gente sabe que não vai conseguir, o Brasil está muito aquém dessas metas, enfim, nos últimos anos a gente tem, né, talvez estagnado em algumas questões com relação aos ODS, né, da Agenda 2030, mas quando a gente fala da responsabilidade das empresas, que nem o Pacto Global, né, que é a parte, né, o braço que eu faço parte dentro da ONU, é onde ela traz, né, Kofi Annan lá atrás, entende que as empresas não poderiam ficar fora dessa discussão, né, somos geradores de renda, somos empregadores, enfim, e aí as empresas são convocadas para isso, o Pacto Global, né, a Rede Brasil, ela tem um destaque, né, ela tem realmente impacto muito grande perante os demais pactos, né, em torno dos 193 países, e aí vem toda essa reflexão que o governo não vai dar conta sozinho, a sociedade não vai dar conta sozinha, as empresas precisam entrar nessa conversa, entendendo que a nossa obrigação, e eu falo nossa, né, que desde que eu encerrei minha carreira corporativa, né, me considero, né, empresária, a gente tem que entender que não é mais só sobre as pessoas que estão dentro da nossa folha de pagamento. A gente precisa olhar para os nossos fornecedores, a gente precisa olhar para a comunidade local, e não só para o cliente. Então, esse olhar humano, né, que as empresas vêm sendo provocadas, entendendo que o ser humano está em todos os temas, não só como empregado, colaborador, fornecedor, prestador de serviço, cliente, mas também eu tenho o meu bairro, eu tenho, né, os concorrentes, enfim. Então, o papel das empresas é entender que o ser humano precisa ser colocado no centro dessa reflexão. Né? Tem o P do Profit, tem o P do Process, tem o P do Product, tem o P de pessoas. Ah, perfeito a sua colocação, assim. E às vezes eu sinto que as empresas esquecem que elas são feitas de pessoas no final do dia. Uhum. São pessoas que estão trabalhando ali, gerando resultados, são pessoas que estão colocando, né, o seu bem-estar físico em risco para que alguma coisa aconteça. Né? E assim como no empresarial, quando a gente fala até do bem-estar das pessoas, a forma que a empresa tem de ajudar ela é muito ampla. Né? Então, o vídeo agora, essa parte de influência de internet e tudo mais. Será que as empresas não deveriam entender como contratar influenciadores que são sustentáveis? Influenciadores que são responsáveis pelo uso de imagens, que não
não usam de gatilhos de atenção para não sequestrar mais tempo do que o suficiente das pessoas, então concordo plenamente com você. Assim, a empresa, no final do dia, ela é responsável, e é uma boa parte responsável, pela formação cultural das pessoas que trabalham ali, né? Pelo aculturamento. E aí a gente fala muito de lei, né? Antes disso, assim, como você falou no começo, a gente está bem aquém do Pacto da ONU, quanto mais das leis. Hoje a gente tem um país que tem um legislativo lento, né, e que não consegue se atualizar na velocidade adequada para cumprir isso. E acho que não dá para jogar o nosso legislativo sozinho, porque a internet é muito rápida. Então, até que a gente legisle nova lei, podemos falar da lei aí depois, demora, né? E aí, cara, enquanto isso, quem está sofrendo são as pessoas. Então, a empresa, ela joga um papel fundamental para que ela comece a ter práticas, atos, culturas que são mais sustentáveis, a fim de não, né, afetar o bem-estar das pessoas, para que depois as leis até entrem nesse quesito. Mas olhando para esse lado empresarial, Rebeca, como é que você acha se você puder compartilhar, na verdade, um exemplo de como esses líderes eles podem usar ferramentas meio digitais ou diárias para ampliar esse impacto social? Eu, como líder, o que eu posso fazer? Enfim, eu acho que a gente pode trazer umas palavras bonitas, né, que vem do relatório futuro do trabalho do Fórum Econômico Mundial, que é o upskilling, o reskilling, né? Eu acho que a gente tem que desmistificar a tecnologia. Então, parece que é algo apartado, né? Enquanto que a tecnologia ela está fazendo coisas ou atendendo necessidades que já existiam. Então, eu acho que ter um olhar mais amplo para a tecnologia, na questão de que, poxa vida, já passaram outras tecnologias, por isso que eu sempre começo pela Revolução Industrial, né, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, e falo assim, nossa, imagina, né, quando o carro de boi foi inventado, todo mundo ficou desesperado, né, e agora, o que vamos fazer? Porque quem estava lá no carro de boi vai ser substituído, e assim foi indo. Então, a primeira coisa que eu acho que é ter uma conversa mais, não fugida do tema, né, porque é uma coisa que, principalmente, né, os mais maduros, né, observam que essa reação, já que eu não domino como um jovem, então eu também não vou pôr a mão nesse negócio, né, e aí a gente vai desdobrando tudo isso, né, e então, acho que a primeira, e é uma coisa que a gente fala muito sobre isso, né? Não achar que a tecnologia é um bicho de sete cabeças. Realmente trazer ela para a mesa, né? Para gente poder entender como é que ela pode colaborar com o nosso propósito. Ela é um instrumento não só para resolver os 17 ODSs, mas também para a gente fazer uma grande entrega, né? Então, tá, eu tenho, né, um smartphone na mão que é uma máquina, né? Eu tenho meu computador que é uma máquina. Então, a curiosidade que a gente tinha, né, quando era criança, eu convido muitos líderes a desenvolver essa curiosidade. Como é que isso pode me ajudar, né? E eu vi que vocês fazem isso também, né? Muito bem feito. Quer dizer, a gente tem já uma série de coisas que a gente poderia estar usando, né, para o bem-estar no celular e a gente não costuma usar. Mas para trazer o equilíbrio para essa conversa, também a reflexão de que o quanto do meu budget, o quanto que do orçamento da minha empresa é investido em desenvolvimento humano. Então a brincadeira é, será que se eu investisse um pouquinho mais em desenvolvimento humano, eu também não teria grandes resultados, né? Então você trouxe agora há pouco, né, o uso propositivo, né? Eu costumo falar sobre investimento positivo ou assertivo, direcionado em tecnologia e em desenvolvimento humano. Não é sempre só sobre tecnologia. Então eu não vou conseguir resolver essa questão só investindo em tecnologia. Eu preciso também, enquanto líder, poder interferir em decisões que investam em capital humano, também preparar, por isso que eu falei, bonitas que vem do Fórum Econômico Mundial, né, o tal do upskilling, skilling, que em português vira tudo, né, requalificação, qualificação, que é isso, as pessoas não são descartáveis, não sabe, joga fora, não quer aprender, não serve, né, então são algumas reflexões muito profundas e humanas
sobre capital humano, capital intelectual, que não pode ser analisado apartado da tecnologia. Cara, perfeitamente, né? Acho que, além disso tudo, são discussões de negócio, né? Um negócio que cuida bem dos funcionários, que faz reskilling, upskilling no próprio funcionário, está falando de sustentabilidade de negócio, né? Está dando oportunidade interna de você não ter que retreinar alguém ou de você ter que gastar absurdos de dinheiro para recrutar pessoas sempre. Se você não faz upskilling dentro de casa e nem reskilling dentro de casa, você está gastando dinheiro com recrutamento e com demissão com fuga também, né? E aí eu queria pegar dois pontos que são bem importantes que você falou. Um, que assim, a tecnologia ela precisa ser sempre propositiva. E aí a gente tem um negócio do hype, né? Hoje em dia é IA. Vou usar IA para isso, IA para aquilo, ChatGPT para aquilo, Gama para aquilo outro. E aí o que acontece? Existe uma geração de liderança não treinada e eu até brinco de liderança emocionada. Porque se eu falar para o meu chefe que eu estou usando aquela tecnologia, eu vou ser morrer. Eu vou mandar bem, porque eu estou usando tecnologia. Mas vem cá, a tecnologia realmente agrega negócio? Então, a tecnologia, por si só, antes de qualquer coisa, a tecnologia não foi feita para ser legal. A tecnologia não foi feita para, né, ser hype. A tecnologia veio para endereçar um problema real. E aí cabe a nós, líderes, endereçarmos problemas que realmente existem com tecnologias que estão disponíveis, emergentes, ou até demandar novas tecnologias. Mas isso precisa ficar bem claro. A tecnologia ela precisa ser propositiva empresarialmente. Meu Deus, eu tenho uma empresa nova, uma startup, eu preciso de 5 mil produtos. Não precisa. O que você está resolvendo? Qual que é o teu papel, qual que é o teu propósito como startup? Qual é a dor que você resolve? E eu queria voltar 3 passinhos do que a gente falou aqui. Eu senti uma necessidade. Eu não sei se o nosso público está acostumado com 2 siglas. Né? 2 siglas, não, uma sigla e uma palavra, que é o pacto, né? O que é o pacto da ONU, e principalmente o que é a ODS. Se você puder falar um pouquinho para a gente o que é isso e como você participa dessa ação, seria muito importante. Bacana. Eu comentei, mas vamos ser didático. Lá atrás, né, quando Kofi Annan presidia, né, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ele criou o Pacto Global, entendendo que as empresas precisavam participar daquela discussão. A gente não ia conseguir superar os desafios da espécie humana, né, pelo menos na Terra, sem envolver as empresas, né, lembrando que algumas empresas têm PIB maior do que alguns países. Então, ele desenvolve o Pacto Global, então as redes, cada país tem uma rede, então, para quem está aqui nos ouvindo, né, a empresa ela pode, né, ser uma signatária do Pacto Global, a CI é uma signatária do Pacto Global, e aí ela vai, né, se comprometer com uma série de quesitos dentro do Pacto Global, né, relacionados aos nossos objetivos. E ODS, né, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, são 17. Então, se você clicar aí, né, dar uma googada, né, ODS 17, que é a ampliação das ODMs. Então, a gente antes tinha os desafios do milênio, né, e essa história começa aqui no Rio de Janeiro, Eco 92. Então, o Brasil tem sempre, né, um envolvimento muito grande com essa pauta, e a Rede Brasil é a maior rede, né, ela tem tido crescimentos grandes, e a gente tem hoje cerca de 30 CEOs que são considerados porta-voz, né, do Pacto Global. Então, existem muitas empresas de tecnologia nessa gama, né, e eu tenho aí o privilégio de ser uma delas. Então, eu sou porta-voz do ODS 8, que é crescimento econômico, né, e desenvolvimento sustentável, porque a nossa pauta está dentro das empresas, está relacionada, né, a gerar resultados e compartilhar, né, construir um bolo para depois dividir. Então, são esses, né, o Pacto Global é o braço da ONU que engloba os empresários, né, e o programa Liderança de Impacto reúne aí 30 e poucos líderes, cada um defendendo, né, ou representando uma ODS. Tem aí as grandes empresas de tecnologia que estão com a gente. E então, assim, quem está aqui nos ouvindo, entrar no site do Pacto Global,
pode ver se identifica com essa pauta, né? E aí somar esse grupo, né? Esse grupo de empresários que acredita, né, que pode contribuir com essa transformação tão esperada pela Agenda 2030. Não só somar esse grupo, mas fazer com que a sua própria empresa, amigo, participe disso. Né? Saiba da existência da ODS, saiba da existência do impacto global. Né? No final, está todo mundo remando para um país que é melhor, né? Mais sustentável também. Mas voltando para a nossa pauta de líderes aqui, né? Tem uma pesquisa da Gallup que indica que os líderes com boa gestão digital têm 23% de equipe mais engajada, consequentemente um turnover, né? Uma rotatividade menor. Cara, qual é o sinal que mostra que esse líder aí, pensando num sinal catastrófico, né? Mostra que o líder está sofrendo sobrecarga digital, na sua opinião, Rebeca? Então, acho que a gente está numa fase de aprendizagem, né? E você trouxe uma palavra, né? Questão hype, né? Então, muitas vezes a pessoa está usando sem precisar, não está usando da melhor forma, e aí demanda da equipe, né? Usar a melhor forma. Eu gosto, acho que como professora, palestrante, enfim, eu gosto muito de usar a metáfora, né? É que nem está na moda tomar suplemento. Aí outro dia meu enteado perguntou para mim, esse suplemento é bom? Eu falei, não sei. Poxa, mas você é tão ligada, né, em vida saudável? Eu falei, sim. Eu faço exame de sangue, a médica me mostra o que eu preciso, eu vou na farmácia de manipulação e tomo. Eu não chego na farmácia e compro as caixinhas que estão lá em promoção sendo empurradas. Então, tecnologia, terminei de dar um curso para a indústria automobilística, que era conversando com os RH sobre IA, né? E eu deixei muito claro, gente, tá, vamos ter que ir para esse lugar? Vamos. Vamos ter que ter suplemento alimentar? Vamos, né? Porque a nossa alimentação é pobre, a vida é estressante. Mas, assim, o que a gente precisa, né? Então, falta muito do que a gente precisa. Não cabe tudo. Naquelas 8 horas por dia, 48 horas por semana, não dá para ter todas as tecnologias. E tem uma coisa, né, que é a tal da interseccionalidade. Né? Então, as áreas vão demandando as questões de tecnologia e também não tem, muitas vezes, uma área que olha para o todo. Então, começa a ter o aplicativo do aplicativo e aí começa a ter o relatório do relatório, e quando você vai ver, ninguém está analisando, né, fazendo uma boa análise, né, do que tem. De repente, você não precisa de vitamina C e está tomando vitamina C, né? E então, por isso que eu falei, essa coisa, né, do mito, né, que a tecnologia vai, né, resolver tudo, não é bem por aí. A vitamina D não vai resolver tudo, a vitamina C não vai resolver tudo, né? Então, o diagnóstico do que a empresa precisa se faz necessário antes de um grande investimento ou um pequeno investimento, porque junto com o investimento financeiro, tem lá colaboradores e líderes que têm, né, 8 horas por dia para fazer coisas. E se a gente não direcionar o que precisa ser feito, vai ter um monte de gente fazendo um monte de coisa e não chegando a lugar nenhum. Né? Aí que vem os quadros de ansiedade, que derivam, né, para compulsão por trabalho, que vai derivar para burnout. Então, você para a pessoa, ela não consegue contar, né? Quando um líder chega aqui, ou um RH chega aqui, ele não consegue me contar, assim, tá todo mundo super cansado de trabalhar muito. Eu falei, então tá bom. Então me fala a coisa mais incrível que você fez hoje. Me dá o KPI, o OKR que você fez. A pessoa não sabe. Ela sabe que ela trabalha muito, né? Eu falei, tá bom, então hoje você não sabe. Então, nos últimos 7 dias. Ela também não sabe, né? Então, fazer muita coisa, eu falo, a gente não é contratado para fazer muita coisa. Né? A gente é contratado para entregar resultados. O que você deveria ter entregue, o que você queria ter entregue, né? E a pessoa trava, né? Cara, você falou várias coisas gatilhos, assim, que são importantíssimas. Né? Acho que parte do crescimento que não é sustentável das empresas, as empresas elas crescem numa velocidade muito abrupta, né? Muito rápida. E aí o que acontece? Você começa a ter cargo e a função desse cargo começa a se perder, né? As responsabilidades desse cargo começam a se perder. E quando você pergunta para a pessoa, o que você faz? Ela faz isso, mas tá, como é que você faz o que você faz, o resultado que você muda o resultado da empresa? Ninguém sabe. Mas a pessoa está ali porque alguém pediu para ela estar ali. E as coisas acabam ficando desconectadas, né?
Então, quanto maior a empresa, eu acredito que tem essa síndrome muito ruim das pessoas se desconectarem com a real entrega de resultado. É claro que um bom líder ele vai sempre questionar lideranças, diretorias, para entender o como que realmente ele entrega valor para o negócio, mas quanto maior a empresa, mais difícil dessa conexão ela acontecer, né? E aí, quando a gente vai, principalmente para o termo de saúde digital, a gente tem que entender como esse líder está usando as ferramentas para guiar o time dele, né? E aí você falou que as pessoas são literalmente sequestradas, né? Elas estão distraídas, elas não sabem o que elas estão fazendo. E aí vai muito da dinâmica do tempo, né? Boa parte, tem bons livros que falam isso, mas a regra é 70% do tempo em coisas importantes, 20% de urgência, 10% de circunstancialidade. Mas se eu estou 100% do tempo olhando no meu celular ou, né, dando atenção para ele, diz uma pesquisa que 23 minutos é o que eu demoro para voltar o meu foco. Quantas notificações as pessoas recebem por hora? Né? Elas estão recentemente distraídas, frequentemente distraídas. E o que acontece? E aquela meta? Você pergunta para a pessoa se for bloquear, né? A pessoa não sabe. Mas será que boa parte do tempo que eu estou cansado, que eu estou falando que eu estou exausto, eu estou indo para o objetivo? Eu estou indo para a meta? E, cara, a gente fala muito aqui em equilíbrio, Rebeca, dessa síndrome, né? Eu brinco e eu falo que é uma síndrome, que é a síndrome do tá corrido. Toda vez que hoje me respondem tá corrido, sabe o que eu falo? Eu pergunto, você está correndo de quem? Porque normalmente você está correndo de você mesmo. Né? Então, você correu de se planejar direito? Você correu de escolher qual é a prioridade da sua vida? Você correu de ir no médico? Você está precisando, tu está pago, está parecendo cansado pra caramba. Você está bem em saúde? Porque, cara, você está correndo das coisas erradas. Você está correndo da vida e não pela vida. É muito importante a gente entender o quão distraída está essa pessoa da realidade. E aí, na sua visão, aí a gente entra no autocuidado, né? Assim, na sua visão, como que o autocuidado, né, principalmente esse digital, das pessoas que estão, né, adictas, né, completamente viciadas em tela, elas impactam essas decisões estratégicas, né? A gente entende que uma pessoa e aí eu vou dar um dado, aí no nosso roteirinho. A gente ficou sabendo esses dias um dado que é 315% sobe a quantidade de pessoas com hemorroida contra ano. E quando você vai para a pesquisa, você vê que a quantidade de pessoas que vai, eu vou no banheiro ali, gasta 45 minutos respondendo coisa pessoal, no WhatsApp, no Instagram, subiu. Né? A pessoa está completamente distraída. Aí vem a minha pergunta para você, na sua visão. Como é que o autocuidado digital influencia na qualidade da decisão estratégica? Como é que uma pessoa completamente distraída da realidade decide bem? Não, ela não decide bem, né? Assim, uma pessoa cansada, com fome, com sono, né? Ela não decide bem. Eu gosto muito de falar, quando um psicólogo ganha, né, um prêmio Nobel de Economia, a gente tem que parar e ler o livro dele, né? Então a gente tem que ler o livro do Kahneman, né, o Rápido e Devagar, e lá mostra, né, o quanto que a nossa mente agitada, ela vai tomar decisões, enfim, baseado em vieses, né? Não é inteligente. Como ele faz, né, o Kahneman faz muito experimento, né, comportamental, né? É muito interessante ver isso. Eu tenho cliente, Bruno, que fala, caramba, né, fiz, né, um trabalho contigo, passa aqui 3 meses, e ele fala, era só eu voltar a dormir direito, voltar a comer direito, aprender a respirar, porque aí as pessoas já deixaram de respirar há muito tempo, e aí eu mostro, eu não uso neurofeedback, mas penso muito, né, em algum momento trazer, porque aí não tem como contestar, e mostrar para ela o que acontece com a cabecinha dela cada vez que um pop-up aparece, cada vez, né, hoje eu estava aqui, né, trabalhando, e tinha uma pessoa aqui que não é, né, do dia a dia, mas 9 da manhã escrevi, por favor, tire o som do seu celular, porque eu aqui no meu escritório sozinha, e aí as coisas apitando pela casa. Então o que acontece? Eu vou ter insights, eu vou ter momentos intuitivos com frequência neural muito perto de uma meditação, portanto, um estado, né, de contemplação, concentração. Cada vez que apita alguma coisa, seja para beber água, fazer xixi, seja o WhatsApp, você sai, às vezes, né, você está para ter aquela ideia que vai transformar o mundo, e você volta para o estado de tensão ou atenção,
que a gente está tendo agora, que não é um estado de criatividade, a gente está aqui no estado relacional, né? E aí a gente vai mostrando para a pessoa, né, desde a coluna ereta, respiração, o sono, alimentação, e, pelo amor de Deus, tire os pop-ups. Aqui, quando a gente assina um contrato com o cliente, ele recebe uma cartilha. Como ele tem que estar durante o treinamento, durante a sessão. Então, é justamente, tire tudo. Ah, mas a gente até pôs lá um manualzinho, como tira do computador, como tira do celular, porque senão você vai estar perdendo seu tempo, perdendo o meu, perdendo seu investimento, porque você não vai estar aprendendo, né? Treinamento, Bruno, os nossos clientes sabem, celular é fora. Porque eu falei, vocês não vão fazer o investimento que vocês estão fazendo, né, na formação de líderes, eu não vou fingir que eu estou entregando algo e vocês vão fingir que estão recebendo algo. Então, assim, esse autocuidado, né, eu gosto muito das leituras do Churran, né, a Sociedade do Cansaço, que ele traz essa questão. A gente cansado, a gente vai colapsar o mundo. Você pega o Harari, então assim, se as pessoas não pararem, né, o autor, né, do Homo Sapiens, Homo Deus, enfim, se a gente não parar para respirar, né, e serenar a mente, é aí que vai estar a extinção da espécie, né, porque a gente começa a tomar decisões que não nos levam aonde a gente quer viver. Né? E aí, nesse lugar, ninguém quer viver, mas nós escolhemos, nós estamos construindo isso, né, a partir das nossas escolhas. Então, autocuidado é um conceito muito chave para qualquer líder, né? E a relação com a tecnologia. Tem muita coisa bacana? Tem. Eu sei quantos passos eu dou no dia, eu monitoro a minha frequência cardíaca o dia inteiro, eu monitoro a minha queima calórica. Então, tudo isso é muito bom, eu uso isso, né, a rodo, mas desde que a tecnologia não me perturbe. Né? Então, não é ela que tem que me falar quando eu tenho que beber água, quando eu tenho que levantar. Então, eu falo assim, eu não recebo ordem de ninguém, não vai ser de você. Então, eu tenho aqui uma relação muito, né, intencional com os meus equipamentos. Cara, maravilhoso. Esse papo tá extremamente gostoso, Rebeca. E aí, você falou de Churran, eu lembro que é uma cambalhota cada livro diferente. Eu adoro ler os livros dele. Cara, é muito ensinamento, né? E o que você falou por último aí fala muito sobre a conexão da pessoa. Existe aplicativo que me lembra de tomar água? Existe. Mas existe aplicativo corporal melhor do que sentir sede e reconhecer que você está com sede? As pessoas ignoram dois combustíveis, né, dentro do corpo, que é a luz e o ar. As pessoas não respiram direito, as pessoas ficam ansiosas e começam a ficar ofegantes. E, cara, não. Inala um pouco, respira. Isso vai te ajudar a fazer um pensamento melhor, né? Cara, acordou, em vez de olhar a tela do celular, abre a janela, olha o sol lá fora. Isso muda tudo dentro da sua relação com você mesmo. E aí você falou alguns pontos que são super importantes que conectam com o nosso último assunto, indo aqui para o finalzinho da nossa live. Né? O Fórum Econômico Mundial, ele indicou que habilidades digitais sustentáveis serão críticas para 90% dos cargos de liderança em 2030. Então, não está muito longe, né? Mas tanto que a gente está já no ano avançado. Cara, me define um pouco o que são habilidades digitais sustentáveis e por que todo líder deveria ter uma habilidade, né, digital sustentável. A gente mapeia e acompanha há muito tempo, né, as habilidades do futuro, essa chama atenção, e né, a inteligência artificial também ela chama atenção, porque ela teve, né, uma ascensão estratosférica, né, no relatório, né, de habilidades do futuro. A gente nunca viu uma habilidade subir tão rápido e para o topo do ranking, enfim, e no relatório também de sugestão, né, de qualificação de colaboradores, a IA subiu, mas eu acho que é importante, né, até para respeitar nosso tempo aqui, dizer que não é a quantidade que eu uso de tecnologia, é o resultado que eu gero com ela. E não é só um resultado relacionado a profit, a resultado financeiro. Né? Pensando nas pessoas que trabalham comigo, na minha qualidade de vida, no planeta, na cadeia como um todo. Então, é assim, como é que eu uso a tecnologia, né, para beneficiar o maior número de pessoas? Então, não é quantidade. Então, olha que legal, então vou fazer um monte de curso, né? Eu falei, peraí, você já consegue usar o que você sabe? Então, vamos começar a colocar em prática o que você sabe.
né, do que ficar fazendo mais um monte de curso. Sabe quando o RH tem que investir em treinamento? Começa, não, tá aqui que tem que investir em tecnologia. Eu falei, tá, mas você vai, as pessoas estão tendo outras demandas, ou elas já têm, né, acesso a tecnologias que elas não usam, a gente precisa trazer esse hábito, né? Então, sendo super didático, não é sobre a quantidade de tecnologia que eu uso, mas sim a qualidade do resultado que eu gero a partir de tecnologia. Maravilhoso. E o resultado para você, para as pessoas à sua volta, consequentemente para o negócio. É isso que as pessoas precisam entender melhor. E aí, retinha final, Rebeca, queria abrir aqui um pouco para você, falar um pouco como que a Academia CI tem incorporado esse bem-estar digital na formação dos líderes, e se você pudesse citar um case de sucesso, seria interessante. Eu trouxe dois, até para garantir o tal do gender balance, né? Então, eu falei, tá, vamos trazer um homem e uma mulher, né? Então, assim, imagine, né? Um líder, né, de uma indústria conservadora, então, né, ele se aposenta, né, já com a idade de se aposentar, e aí ele olha que tem um mundo de tecnologia que antes na empresa ele era passivo, né? Ele recebia aquela tecnologia, mas ele começa, ele abraça o mundo da tecnologia e consegue desenvolver várias coisas a partir disso, a ponto de ele falar, eu sou mais feliz hoje do que antes, né? Porque ele entendeu que ele podia fazer muita coisa sozinho, sem aquele monte de secretária, gente, etc., porque a tecnologia podia apoiá-lo, né? Eu acho que esse foi um case muito bacana, quando você olha que a tecnologia ajuda, né, essa geração que está se aposentando a continuar colaborando, né, com seus conhecimentos. E trazer o caso de uma executiva, né, do mercado financeiro, sai um pouco antes da pandemia para um sabático, rever a vida, e aí quando ela volta, o mundo mudou, porque depois da pandemia o mundo mudou um pouquinho mais rápido, e ela se recoloca, e dentro da área dela, ela abraça a tecnologia de uma grande instituição financeira. Estamos falando de uma mulher 60 a mais, num mercado extremamente masculino, e a formação dela não é tecnologia. Mas aí ela começa a entender que não é sobre tecnologia, é sobre propósito. A tecnologia ela só é um instrumento para aquela instituição entregar o propósito. A tecnologia só é um instrumento para ela entregar, né, construir um legado. E aí ela começa a se relacionar com a tecnologia, e olha que interessante. Essa tal da tecnologia força ela a desenvolver habilidades sociais, porque ela precisa complementar lacunas. Então, sim, saiu do Brasil, fez curso, etc., mas ela começa a entender que ela não vai ser aprendendo tecnologia que ela vai criar o que ela precisa criar, mas ela precisa se relacionar com pessoas que dominam as tecnologias. Então, estamos falando de uma mulher 60 a mais que se reinventa, né, a partir de um outro olhar para a tecnologia, de um outro olhar, né, sobre o propósito dela. Então, quando você traz dois cases, eu gosto muito desses dois. Você no começo falou do livro, né, Carreira Saudável. São 10 capítulos e cada capítulo tem uma história de alguém que deu uma super inovada, né, na sua vida a partir, né, de uma nova reflexão de carreira. Essas duas histórias estão lá, por isso que eu estou aqui super à vontade de contar, porque eu falo que o meu trabalho é muito solitário, né? A gente tem sempre muito sigilo com relação às empresas e clientes que a gente atende, né? Hoje a gente atende praticamente todas as big techs e muitas empresas, né, nacionais e multinacionais, mas é um trabalho muito sempre sigiloso. Então, quando alguém pede exemplo, eu sempre falo assim, ai meu Deus, mas esses como a gente contou no livro, etc., então super tranquila, né, para a gente conversar aqui e mostrar que nem a idade, Bruno, é um impeditivo da gente ter uma boa relação com a tecnologia. Perfeito. Tecnologia nunca vai ser sobre a idade, né? Vai ser sobre o propósito que ela veio para fazer. Né? Qualquer idade é compatível com tecnologia. Eu queria te agradecer, Rebeca, foi uma live super gostosa de fazer. A gente falou de temas que são super importantes. Vou abrir aqui uns minutinhos para você fazer uma chamada final, se você quiser dar uma consideração final. Eu quero agradecer a oportunidade, mas antes de mais nada, parabenizar, né, o trabalho que vocês vêm entregando no mundo, né, e me parece que é muito de coração, então vocês representam, né, muito do que a gente acredita, né, se cada um de nós fizer um pedacinho, né, se cada um de nós varrer
né, à frente da nossa casa, da nossa empresa, a gente vai ter um planeta limpinho, né, cheiroso. E é a mesma coisa, se cada um de nós, né, tiver esse compromisso com o nosso propósito, a gente realmente vai ter uma transformação social, que acho que é o mundo que a gente quer deixar para as próximas gerações, porque essa é a pegada da sustentabilidade, a gente abastecer todas as nossas necessidades presentes sem colocar em risco as gerações futuras. Esse é o conceito técnico de sustentabilidade, né? Muito obrigado pela participação, Rebeca. Você deixou quicando aqui para mim, mas a gente é puro coração aqui no Equilíbrio, né? A gente tem um propósito muito claro e ele não vai mudar. O propósito dessa companhia é levar tempo de qualidade, devolver tempo de qualidade para as pessoas. A gente quer que as pessoas vivam uma vida completa, elas sejam felizes, elas tenham mais tempo com a família delas. Porque se tem uma coisa que a tecnologia veio entregar para as pessoas, foi tempo de qualidade. Então, quando você fala, eu tenho medo da IA, a IA vai me... A IA tem um propósito na sua vida, meu jovem, se você está ouvindo a gente. Se você não usa a IA para recuperar tempo de qualidade da sua vida, você está usando a IA. A IA veio para devolver qualidade de vida para você. Procure o seu caminho para esse tempo de qualidade de volta. E aqui, vou mais uma vez encerrando essa live muito gostosa hoje com a Rebeca. Meu time vai me matar se eu não fizer o jabá de sempre. Então, cara, eu preciso falar para vocês sobre o livro. A gente lançou um livro do impacto das telas no bem-estar das crianças e dos adolescentes. Ele vai estar aqui, nesse lugar aqui. Você clica aqui, ou você escaneia o QR Code aqui, e você vai chegar lá. E também vou pedir para que você conheça um pouco mais do trabalho que o Equilíbrio tem feito. A gente já está em grandes empresas, tratando de grandes negócios, não só no B2C, mas a gente está no B2B, desde escolas a empresas grandes, indústrias, sempre fazendo um trabalho com esse mesmo propósito. Recuperar tempo de qualidade das pessoas, quer dizer que as pessoas que trabalham para você vão fazer um trabalho muito mais concentrado, muito mais focado, e a gente vai evitar um absenteísmo, a gente vai engajar mais o seu funcionário e evitar aquele risco básico trabalhista. Então, escaneia o QR Code aqui, conhece um pouco do nosso trabalho, e eu queria mais uma vez agradecer a Rebeca por esse papo muito gostoso de hoje. E faz o seguinte, não esquece, gente, dá um like no negócio aqui, e a gente tem um compromisso de, antes desse mês, fechar 10 mil seguidores no YouTube. Ajuda a gente aí. Tchau, tchau, gente. Obrigado.